Fala pessoal, nesse vídeo eu vou resolver uma questão que caiu no Enem de 2018, muito interessante, sobre problemas que envolvem equações do primeiro grau. Na verdade é um sistema de equações lineares. E aí eu quero que você aprenda duas coisas nesse vídeo. Uma delas é qual é a sistemática para transformar um texto que é escrito na língua portuguesa na linguagem matemática, ou seja, como é que você transforma um texto em equações. E a outra é quantas equações você precisa montar para que você já tenha condições de resolver o problema. O que você tem que entender é que o número de equações que você precisa montar corresponde ao número de grandezas desconhecidas. Por exemplo, imagine que você está resolvendo um problema e você precisa encontrar, por exemplo, x, y e z. São três incógnitas. Então você vai precisar de três equações. Isso é muito comum em vários ramos da matemática. Você está lá estudando estatística, distribuição normal. E aí o problema, você tem que calcular a média e o desvio padrão. São duas informações desconhecidas. Então você vai precisar de duas equações. Se em um outro problema ele já te deu a média, você só precisa calcular o desvio padrão, então você só precisa de uma equação, porque você só tem uma grandeza desconhecida. Então vamos ver agora na prática como é que você faz isso. Qual é a sistemática para transformar o texto em uma linguagem matemática e como é que eu vou montar essas equações. E é claro que o número de equações tem que corresponder ao número de grandezas desconhecidas. Então o primeiro passo sempre é dar nome aos bois. Você vai listar quais são as coisas que você não conhece e vai dar nomes a essas incógnitas. Veja só na prática. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou um único bilhete era de 20% do número total de bilhetes vendidos. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Então, eu tenho aí uma certa quantidade de alunos. Eu sei que alguns não compraram bilhetes, alguns compraram apenas um, alguns compraram dois e alguns compraram três. Então, veja só. Então, vamos lá. Tenho aqui a quantidade de bilhetes e aqui a quantidade de alunos que compraram essa quantidade de bilhetes. Então, nenhum bilhete. Quantos alunos não compraram bilhetes? 80. Porque 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Eles não compraram bilhetes. Então foram 80 alunos que não compraram bilhetes. Eu sei ainda que há alunos que comprou, alguns alunos compraram um bilhete, alguns alunos compraram dois e alguns alunos compraram 3 bilhetes. Eu sei que muitos compraram apenas um. Quantos? Não sei. Então vou colocar aqui uma letrinha, X. Eu sei ainda que 45 compraram 2 bilhetes. Então tá aqui, 45. E eu sei ainda que alguns compraram 3 bilhetes. Alguns quantos? Não sei. Y. Então, qual é o total de alunos? O total de alunos vai ser 80 mais 45, 125, mais x mais y. Então, o total de alunos é x mais y mais 125. E qual é o total de bilhetes? Bom, o total de bilhetes eu não sei por enquanto. Eu vou chamar de T. Guilherme, você não poderia já relacionar aqui o total de bilhetes, não? Eu tenho 80 alunos compraram nenhum, então dá 0. X alunos compraram 1, X. 45 compraram 2, dá 90 alunos. E Y alunos compraram 3, 3Y. Por que você botou mais uma letrinha aqui? Desculpe. Porque ele disse que o total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. Então ele já falou aqui no total de bilhetes vendidos. E disse também que o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o total de alunos. Ou seja, ele está me dando informações em função do total de bilhetes. Então eu achei que seria bom dar mais um nome a uma grandeza desconhecida, que é o total de bilhetes. E aí eu chamei essa letrinha de T. Aí eu te pergunto, quantas grandezas desconhecidas nós temos? 3. X, Y e T. Então, eu preciso de 3 equações, porque o número de equações tem que bater
né, com o número de incógnitas. Tá? Bom, a primeira equação que eu vou montar é em relação ao total de bilhetes. Esse total de bilhetes T é quanto? Bom, eu tenho 80 alunos que não compraram bilhetes. Então eu tenho aqui 0 bilhetes. Eu tenho X alunos que compraram um bilhete. Então dá um total de X bilhetes. É 1 vezes X. Eu tenho ainda 45 alunos que compraram 2 bilhetes. Isso dá 45 vezes 2, 90 bilhetes. E finalmente, eu tenho Y alunos que compraram 3 bilhetes. Dá um total de 3Y bilhetes. Então o total de bilhetes é só multiplicar aqui a quantidade de alunos pela quantidade de bilhetes que cada um comprou e vai somando. Então eu já tenho aqui a nossa primeira equação. O total de bilhetes é x mais 90 mais 3y. De novo, como é que eu achei isso? X alunos compraram um bilhete, dá x. 45 alunos compraram 2 bilhetes, dá 45 vezes 2, 90. E y alunos compraram 3. Pois bem, eu tenho agora aqui uma outra equação dada no problema. Olha. O total de alunos que comprou um único bilhete. Quantos alunos compraram um único bilhete? X. Então ele está dizendo que X, tá? Eu estou pegando esse texto, ó. O total de alunos que comprou um único bilhete, X era de 20% do número total de bilhetes vendidos. Ou seja, era de 20% de T. Veja o que esse texto está dizendo. Olha. O total de alunos que comprou um único bilhete, ou seja, X, era de 20% do número total de bilhetes vendidos, ou seja, 20% de T. X é igual a 20% de T. Foi isso que aquela frase no problema me disse. X é igual a 20% de T. Está aqui. X é igual a 20 sobre 100, que é 20%, vezes T. Bom, vamos simplificar aqui. 100 dividido por 20 é quanto? 5. Então vai ficar x é igual, 100 dividido por 20 é 5. Então vai ficar x é igual a t sobre 5. E aí esse 5 que está dividindo vem para cá multiplicando. Ou seja, t é igual a 5x. Aqui a minha equação 2. Então aqui é a equação 1 e aqui a equação 2. Pois bem, a última frase me diz o seguinte. O total de bilhetes vendidos, que é quanto? T, excedeu em 33 o número total de alunos. Ou seja, o total de bilhetes T é igual ao número de alunos mais 33. É o que ele está dizendo. O total de bilhetes vendidos T excedeu em 33 o número total de alunos. Ou seja, o total de bilhetes T é igual ao número de alunos mais 33. Mas quanto é o número de alunos? Está aqui. Eu já tinha calculado. Que foi a soma dessa coluna daqui. O total de alunos é x mais y mais 125. Tudo isso mais 33 que está aqui no enunciado. E aí t é x mais y mais 158. E essa é a minha terceira equação. Ou seja, nesse momento, eu sei que eu não preciso mais olhar para o texto, a não ser na hora de marcar a resposta. Porque eu já consegui as 3 equações para encontrar as 3 incógnitas. Tá? Então agora é trabalho algébrico. É o que eu gosto de chamar. Conta de padaria. Agora é conta. O problema acabou. Tá? O que você vai fazer agora é trabalho mecânico, trabalho braçal. Pois bem, então nós sabemos aqui que t pela primeira equação é x mais 90 mais 3y. E na terceira equação, t é x mais y mais 158. Ou seja, isso daqui, vou até grifar, isso daqui, x mais 90 mais 3y, que é igual a t, é igual a x mais y mais 158. Eu vou igualar essas duas expressões. Então tá aí. X mais 90 mais 3y é igual a x mais y mais 158. E aí observe que esse x vai cancelar com esse x aqui. E nós ficamos com o quê?
Desse lado eu tenho 3y menos y, 2y. E do outro lado eu tenho 158 menos 90, que dá quanto? 68. Ou seja, y é igual a 34. Beleza. E agora? Agora eu posso pegar, eu vou em alguma dessas equações e substituo. Por exemplo, eu vou pegar a equação 3. Tá? Vou até colocar aqui no cantinho. A equação 3 diz que x mais y, que é quanto? 34. Mais 158 é igual a quem? T. É o que está dizendo a equação 3, olha. T é x mais y mais 158. Só que o y é quanto? 34. E o t, eu sei que vale quanto? O t é 5x. Então eu vou trocar esse t daqui por 5 vezes x. E aí o que é que eu tenho? Desse lado esquerdo eu tenho 34 mais 158, que é 192. E do outro lado eu tenho 5x menos x, ou seja, 4x. E aí agora é só dividir 192 por 4, que dá 48. E aí o que é que a questão está perguntando? Ele quer saber quantos alunos compraram somente um bilhete. Ele quer saber quantos alunos compraram somente um bilhete. Ou seja, a questão está querendo saber justamente qual é o valor da incógnita x. E é 48, portanto o gabarito está aqui na letra D. Então, veja como foi importante a organização dos dados para resolver esse problema. Se você vai fazendo de uma forma bagunçada, sem organizar, olha, quem é que eu conheço? Eu conheço aqui as pessoas que compraram 2 bilhetes, eu conheço a quantidade de pessoas que não compraram bilhetes. Quem é que eu não conheço? A quantidade de pessoas que comprou um bilhete, a quantidade de pessoas que compraram 3 bilhetes. E aí eu organizei os dados para poder montar as equações. Eu pude identificar claramente quantas grandezas eram desconhecidas e aí quantas equações eu precisava montar. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.